Fala rapaziada, você está no canal Vasco é Nosso, eu me chamo Diego e aqui você fica muito bem informado de exatamente tudo aquilo que acontece no nosso gigantesco Vascão da Gama. Antes da gente começar esse vídeo, eu peço para você deixar o like, se inscrever, compartilhar e comentar esse vídeo aqui. A sua opinião é de extrema importância para a gente aqui no canal, beleza? Vamos estar falando muito de Vascão nesse vídeo, vamos estar falando de Vasco Cruzeiro, Rayhan, Seleção Brasileira, né? Falando de Vasco, sequência do Vasco Campeonato Brasileiro, enfim, tudo isso e muito mais dentro desse vídeo. Então, de novo, eu peço a você, deixa o like, se inscreve, compartilha e comenta esse vídeo aqui, beleza? Vamos lá, rapaziada, vamos lá rapidinho aqui, porque aqui é direto ao assunto, né? O Vasco recusou cerca de 150 milhões de reais pela venda do nosso atacante Rayhan. Rayhan que vem despertando interesse aí de clubes europeus, como Barcelona, como Chelsea, clubes da Rússia, clubes da Ucrânia. Porém, o Porto chegou a apostar ali 150 milhões de reais na mesa e o Vasco negou essa proposta, né? Rayhan que no começo do ano estava para sair ou não sair, mas aí o Diniz chegou, preferiu que ele ficasse, que ele conseguiria colocar o Rayhan para jogar um pouco mais e render um pouco mais, e isso ia triplicar o que o Rayhan valeria naquela época. Naquela época, se não me engano, estava vendendo o Rayhan a cerca de 40 a 30 milhões, alguma coisa assim. E agora ele está valendo quase o triplo aí, né? Foi o que o Diniz falou. E manteve agora, né? Manteve o Rayhan durante essa temporada. Pode ser que saia no final do ano, né? Mas essa temporada o Rayhan ficou no Vasco. A gente está vendo aí que o Rayhan despontou muito bem aí com o Fernando Diniz no Vasco. E com isso o Vasco triplicou aí o seu potencial de venda sobre o Rayhan, né? Tomara que passe para uma venda um pouco mais boa para todo mundo, né? E que isso se concretize mais no final do ano, até porque o moleque tem sonhos, o Vasco precisa pagar a conta, né? E tomara que dê certo, né? Para todo mundo. Galera, Rodrigo Caetano, né? E os profissionais do Departamento de Futebol da CBF, da Seleção Brasileira, vai estar presente hoje lá em São Januário, né? Para quê? Como vocês sabem, semana que vem tem convocação da Seleção Brasileira e da última lista, né, que estiveram na pré-lista, PH do Vasco estiveram na lista e acabou não indo porque machucou, né? Léo Jardim já frequentou a Seleção Brasileira e obviamente Felipe Coutinho, jogador de Copa do Mundo, pode voltar à seleção. Então acredito eu que essa turma da CBF, da Seleção Brasileira, vai estar olhando aí para esses três jogadores, né, e mais os nossos crias, obviamente, né? E no caso aí tem ainda jogadores do Cruzeiro como Bruno, como Fabrício Bruno e também o Caio Jorge que vai estar disputando essa partida lá. Do nosso lado, né, PH teve na pré-convocação, como eu disse para vocês, Rayhan, né, nossa joia, Felipe Coutinho e também o nosso goleiro de Léo Jardim, né, pode estar nessa lista também, até porque o Léo Jardim fica fora da Seleção Brasileira para Hugo Souza. Porra, é foda, mas tudo bem. Vamos passar isso aí, né? E vamos deixar que as coisas aconteçam da melhor maneira possível para todo mundo, inclusive para o Vasco, obviamente, né? Galera que gosta de viajar aqui, sai daqui do Rio para poder ir para ver o jogo do Vasco, né, em outro estado, em São Paulo, Vasco e Palmeiras, jogo quarta-feira, 7h30 da noite, já vai estar à venda os ingressos a partir de segunda-feira, dia 29, meio-dia, no site www.ingressospalmeiras.com.br. Valor do ingresso inteiro é 120, meia 60. Então você que curte, entra no site que eu falei lá e vai lá garantir o seu ingresso. E agora, galera, vamos estar falando da partida de hoje, né, de Vasco e Cruzeiro, né? Vasco e Cruzeiro que se enfrentam hoje, né, pelo Campeonato Brasileiro, né? O Vasco que enfrenta o Cruzeiro hoje pelo Campeonato Brasileiro, que vai ter somente aí Amazon Prime transmitindo essa partida. Só a Amazon Prime vai estar transmitindo essa partida em vídeo, né? Em áudio e vídeo, perdão. Então, você que quer assistir o jogo vai passar somente na Amazon Prime. E é possível você conectar lá e conseguir ver aí durante 30 dias, aí, quem sabe, né? Com isso, o retrospecto entre Vasco e Cruzeiro, o Vasco leva uma pequena desvantagem, mas, né, em jogos oficiais,
né, que tem aí, são 107 jogos entre as duas partidas, 35 empates, né, 32 vitórias do Vasco e 40 vitórias do Cruzeiro, né? O Vasco que já conquistou títulos em cima do Cruzeiro, né? E as maiores goleadas são sempre a do Vasco, né? São 4-1 no Cruzeiro e por 2 oportunidades, né? E o Vasco também já foi campeão brasileiro em cima do Cruzeiro, né? E com isso a gente, de certa forma, está um pouco à frente em relação a títulos à frente do Cruzeiro, porém, é um time difícil ser batido, um time que vem bem, que vem na crescente, né? É um time que vem despontando bons jogadores, tem feito boas partidas. A gente precisa tomar cuidado para que a gente não perca essa partida em casa, porque é de extrema importância a gente vencer e subir na tabela um pouco mais. Com isso, galera, pensando já em subir na tabela, Ryan e Robert Renan devem voltar à equipe titular do Vasco, os dois que estiveram fora da partida do jogo passado contra o Bahia. O Ryan por estar suspenso, Robert Renan porque tomou uma pancada na cabeça, né, acabou aí perdendo a partida da última quarta-feira, porém hoje em São Januário ele pode estar de volta aí juntamente com o Carlos Cuesta, né? Então a seguinte escalação do Vasco para enfrentar o Cruzeiro é a seguinte: Léo Jardim, Paulo Henrique, Carlos Cuesta e Robert Renan, né? Ou Lucas Freitas, se o Robert Renan não poder voltar, mas acredito que sim. Puma Rodrigues na lateral esquerda, Hugo Moura, Barros Coutinho, Nuno Moreira, Ryan e Verrete. Esse é o time que eu acredito que vai vencer o Cruzeiro hoje em São Januário, né? Jogo que vai ser transmitido pela Amazon Prime às 7 horas da noite, né? E você, Vascaíno, o que você acha? Quero que você fale para mim aí quanto que vai ser. Deixa aqui nos comentários o teu palpite para o jogo de hoje, beleza? Para mim, 2-0 Vascão, Verrete desencantando e Coutinho de falta. Esse é os gols da partida de hoje, beleza? Tamo junto, rapaziada. Vou ficando por aqui. Peço a você deixar o like, se inscrever, compartilhar. Tamo junto. Vasco, valeu!